O capítulo inicia com o passado do Doma. O mesmo disse que desde que ele era criança, ele era muito gentil, ele sempre ajudava quem precisava e os deixavam felizes. Afinal de contas, era a sua missão. Os pais dele ficaram encantados com a cor dos olhos de seu filho. Tinha a cor do arco-íris, um cabelo cor de carvalho branco. Era sinal de inocência. Sendo assim, ele era especial. O mesmo disse que seus pais eram estúpidos e tinha que ser, caso contrário eles não tinham criado aquele culto, o paraíso eterno. Eram pessoas dignas de pena, por isso ele sempre fazia os jogos deles. Mas ele nunca tinha ouvido as vozes dos deuses nenhuma vez. No começo ele achava estranho aquelas pessoas o adorando e rezando por ele. Os adultos iam até ele chorando feito uma criança e contava todas as suas dores e sofrimentos enquanto pedia conselhos. E ele se perguntava se aquelas pessoas batiam bem da cabeça. Depois deles contarem suas histórias, eles se curvaram implorando que ele o guiasse para o paraíso. E assim ele chorava, pois não tinha nenhum paraíso, ele não existia. Era só um conto de fadas que seus pais e pessoas criaram. Deuses não existiam e nem Budas. Era tão simples, mas aquelas pessoas não entendiam. Viveram por décadas sem serem capazes de entender. Pois quando você morria, tudo virava pó. Coração, cérebro, tudo. Essa era a vida. Mas eles não conseguiam aceitar algo tão simples. Por isso eram burros. Ele queria fazer as pessoas felizes e ajudá-las. Por isso ele tinha nascido. Então, voltando para o presente, Doma disse que era a quinta vez e ainda assim não estava funcionando e cada vez estava fazendo menos efeito, e perguntou a Shinobu quanto veneno ela poderia fazer, se ela estava tendo problemas para respirar, pois ela estava suando muito. Em seu pensamento, a mesma se perguntou se aquilo era a força de uma luz superior, pois os seus venenos não estavam funcionando e a velocidade que ele estava criando resistência era fora do normal. O Doma perguntou se os pulmões dela estavam morrendo. Sendo assim, deveria ser difícil, pois ela tinha sido acertada pela sua técnica. Ele tinha transformado o sangue congelado em neblina e espalhou com seu leque. Assim seria perigoso para Shinobu respirar. Então a mesma se preparou. Em seu pensamento ela disse que iria injetar nele uma grande quantidade de veneno usando vários ataques. Então ela usou sua respiração, a respiração do inseto, dança da libélula, e atacou o Doma. O mesmo disse que ela era rápida, o pilar mais rápido que ele tinha encontrado. Nesse momento Shinobu foi ferida. A mesma ficou tensa e caiu de joelhos. O mesmo disse que ela poderia ter cortado a sua cabeça ao invés de usar o seu veneno. Talvez ela poderia vencer usando a velocidade, mas isso também não iria funcionar, pois ela era pequena e isso mexeu muito com ela. E a mesma se perguntou por que suas mãos eram tão pequenas, porque ela não tinha crescido, e se perguntou se ela fosse mais alta, ela teria acertado o pescoço dele, pois pernas e mãos maiores tinham mais massa muscular. Era uma vantagem, mas a sua irmã era delicada e magra, apesar de ser mais alta do que ela. E disse que ela invejava o Gyomei, pois todos ficavam tranquilos quando ele iria salvar as pessoas. Ela sabia o que a sua irmã estava tentando dizer naquele dia, que ela algum dia provavelmente iria perder para um demônio. Kanae estava tentando dizer isso a ela, mas ela não queria ouvir. Então ela viu uma miragem da sua irmã e a mesma disse para ela parar de chorar e se recompor, e pediu para ela se levantar. Shinobu disse que não conseguia, ela estava sangrando e seu pulmão esquerdo tinha sido perfurado. Ela não conseguia respirar. A sua irmã disse que isso não importava e que era para ela se levantar, pois se ela decidiu derrotar o demônio, vencer ele, era para ela fazer isso. Não importava o que tinha que sacrificar. Ela tinha prometido isso e também prometeu para Kanao. Ainda de joelhos, Doma estava chegando perto dela. Então a miragem da sua irmã se aproximou da Shinobu e disse que ela conseguia, era só continuar tentando. Assim a mesma se levantou e o Doma ficou surpreso e perguntou se ela realmente era humana, pois ele tinha cortado a clavícula, pulmões e costela dela.
E como o corpo dela não era grande, ele estava surpreso que ela não tinha morrido depois de perder tanto sangue. Mas ela estava sentindo muita dor por causa do sangue entrando em seu pulmão. Sendo assim, não era para ela se esforçar, pois ele a mataria, e que ela não podia ser mais salva, era para ela desistir. A mesma disse que tinha que mirar no pescoço dele e injetar o veneno, assim ela teria chances de vencer. Então ela se preparou para usar a sua respiração, o seu ataque dança da centopeia, e com uma enorme pressão e velocidade, a mesma partiu para cima da lua em zigue-zague. O mesmo seu pensamento disse que tinha tanta força nesse ataque que ela poderia quebrar uma ponte, e não conseguia ler os movimentos dela. Ele então rapidamente usou seu ataque demoníaco, que congelou uma parte do Haori da Shinobu, mas a mesma desviou e de baixo para cima a mesma acertou o Doma, deixando o mesmo imóvel.